conosco. Que Deus abençoe a tua vida. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Bíblia diz que nós temos que adorar ao Senhor. A Bíblia diz que nos anjos do céu glorificam a Deus todo o tempo. Glória, glória, glória. Não importa se você tem a voz bonita, não importa se você sabe cantar bonito, importa que você é adorador. A Bíblia diz que o Senhor está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então não importa o que o povo fala de você, se você sabe pregar bonito ou não. Se você é adorador, para Deus é o que importa. E você adora a Deus, não é o homem. Você faz a obra para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua Bíblia, a tua vida. Abra a tua Bíblia aí no livro de Jó 42. Vou ler 2 versículos aqui e toma posse da tua vitória, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jó 42, versículo 10 em diante. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes. Esse é o título. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor, aleluia, acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía, dobro. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, conhecidíssimos de Jó. Aleluia! E comeram com ele o pão em sua casa e se conduíram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Todo o mal quem enviou? O Senhor havia enviado o mal sobre Jó. Não foi o diabo, porque muitas vezes nós pensamos assim que todo o mal que sobrevém sobre nós é Satanás que faz. E não é. Aqui a Bíblia diz que todo o mal que o Senhor havia colocado na vida de Jó. Jó era um homem segundo o coração de Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão entrando. Eu não consigo ver cada um que está entrando, que está escrevendo, mas deixa a tua mensagem, deixa o teu nome, deixa o teu pedido de oração e nós vamos estar orando na madrugada aí por você. Jó era um homem segundo o coração de Deus. Ele não se contaminava com nada. Era um homem íntegro, reto, que andava segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Satanás rodeava a terra. E Satanás foi à presença de Deus, onde estavam todos os irmãos ali reunidos. Satanás entrou na reunião. E ele entrou, quando ele entrou, Deus pergunta a Satanás. É muito importante nós conhecer os detalhes da Bíblia, porque o povo de Deus, ele perece por não conhecer as Escrituras. E a Bíblia diz que o Senhor, Deus, pergunta a Satanás: tem visto tu, meu filho Jó? Tem visto tu, minha filha Márcia? Tem visto tu, minha filha Carla? Tem visto tu, Genaro? Tem visto tu, Emídio? Tem visto tu, Eliane? E Satanás responde: sim, tenho visto. Ou seja, Satanás está observando você, está observando a mim. Porque a palavra, ela corta para os dois lados, ela corta para lá e corta para cá. E aí, quando Satanás responde a Deus: sim, tenho visto. Houve um desafio na conversa com Deus. Satanás, a paz do Senhor, irmã Jacira, que Deus abençoe Foz do Iguaçu conosco, algumas cidades do Paraná conosco aí também, que Deus abençoe a sua vida. Muita saudade do povo aí do Paraná, muita saudade mesmo do seu esposo. Deus abençoe a sua vida. Amém? E aí Satanás, ele chega e desafia a Deus: sim, eu tenho visto. Eu tenho a paz do Senhor, irmã Iralda, que Deus abençoe. Aí ele disse: eu tenho visto sim Jó. Mas claro, né, Senhor? Ele anda ricaço, cheio do dinheiro, com a vida próspera, o casamento abençoado, os filhos abençoados. Com certeza ele não vai murmurar contra ti.
Olha o desafio de Satanás. Deus pergunta para Satanás, tu tem visto meu filho e a minha filha? Ele disse sim, ele poderia ter parado por ali. Não, mas ele foi fazer um desafio a Deus. Ou seja, Satanás, ele quer realmente derrubar você na fé. Ele quer tirar você toda aquela segurança que o Senhor te deu. Quer tocar nas tuas finanças, quer tocar no teu matrimônio, quer tocar na tua vida, quer tocar na tua saúde. Para quê? Para você blasfemar contra Deus. Tenho visto tu, meu filho Jó. Ou seja, Deus perguntando para Satanás, tu tem visto Jó? Tu tem visto meu filho? Porque eu tenho. E eu tenho orgulho dele, porque é um homem segundo o meu coração, é um homem reto, é um homem que não se contamina, é uma mulher que não se contamina, é uma mulher que não anda segundo os outros, mas é íntegro, sincero. O Jó era tão sincero perante Deus que ele sacrificava pela sua família, ele sacrificava pelos filhos, ele fazia holocaustos a Deus, pagando o preço pelos filhos. No caso de algum dos filhos terem pecado, Jó fazia ali o sacrifício e oferecia a Deus. Você tem feito de tudo para agradar a Deus. Tem pago o preço pela sua família e muitas das vezes você não entende o que está acontecendo. Veio o mal sobre a casa de Jó. Os filhos de Jó estavam dando um banquete. E ali veio o mal sobre a casa de Jó. Mas antes disso, Satanás disse, deixa eu tocar. Deixa eu tocar, Senhor, deixa eu tocar nas coisas que ela mais gosta, nas coisas que ele mais gosta, deixa eu tocar na saúde, deixa eu tocar no casamento, deixa eu tocar nas finanças, deixa eu tocar no trabalho, deixa eu tocar, Senhor. E você vai ver como ele ou ela vai blasfemar contra ti. Eita desafio, hein? Eita desafio. Bendiciones, hermana Aidan de Venezuela. Que Dios te bendiga, de Barinas. Estou predicando en la palabra de Dios en el libro de Jó 42, versículos 10 y 11. E aí estava ele, sendo desafiando a Deus, tentando a Deus, Satanás dizendo aqui, ó, eu não acredito que se tu tocar no casamento, eu não acredito que se tu tocar na vida dela, na vida dele, ele vai continuar te adorando. Deus disse, eu confio. Eu confio no meu filho Jó, eu confio na minha filha, Deus confia em ti, e aí Deus permitiu que tocasse em Jó. Mas Deus colocou uma regra ali para Satanás não ir além do que Deus queria. Somente não toca na vida dela, na vida dele. O resto, faz conforme tu achar melhor. Porque maldade quem faz é Satanás e não Deus, mas acontece pela permissão de Deus. Jó começou o processo de ser provado por Deus. Qual o processo que você está vivendo? Como está a tua vida no dia de hoje? Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo contigo. Talvez o mal sobreveio sobre a tua casa. O mal sobreveio sobre o teu casamento, sobre a tua saúde. E você continua perguntando, mas por quê? Se eu tenho sido fiel, se eu tenho feito tudo conforme Deus tem colocado na minha mão. Jó era íntegro, segundo o coração de Deus, reto, honesto, perfeito. Lá vem o mal sobre os filhos de Jó. Primeira coisa que Satanás vai tocar é naquilo que você mais ama. Primeira coisa que Satanás vai tocar é naquilo que vai doer em você. O que está doendo em você no dia de hoje? Doeu em Jó, quando veio a má notícia. Chegou a má notícia que os filhos de Jó estavam ali celebrando algo, estavam alegres.
E veio uma chuva, um temporal, e derrubou e caiu sobre eles e matou. Lá foram as notícias de luto. E sobrou somente um para contar a notícia. Ou seja, Deus enviou alguém para dizer: ei, Jó, eu toquei naquilo que tu mais ama. E agora, Jó, o que tu vai fazer? Deus está falando com você. Você está entendendo o processo? Eu toquei. Foi eu que permiti. Aí ele disse assim: vai doer, Senhor, está doendo. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Rei que ele abaçou decai. Mas a mulher de Jó enterrou seus filhos. Todos falam que a mulher de Jó não esteve com ele no momento duro. Não! Aquela mulher também estava sofrendo. Porque ela também enterrou os sonhos dela. Talvez ele tenha feito projetos para aqueles filhos. Talvez ele quisesse ver os filhos com um futuro melhor. Mas ela enterrou 10 filhos. Ele enterrou, Jó enterrou. A paz do Senhor, pastor Vilmar, que Deus abençoe. Jó enterra os seus filhos. E quando você enterra filho, você enterra os teus sonhos. Porque um pai não suporta enterrar um filho. Eu não sei o que você enterrou. Eu não sei qual o mal que veio sobre a tua casa. Eu não sei se você enterrou o teu casamento. Se você pensa que acabou. Para Jó acabou. Porque por mais que ele tivesse outros filhos, não seriam aqueles. Por mais que Deus desse outro casamento, não seria aquele. E lá estava Jó, não parou por aí. Deus começa a tocar nas finanças de Jó. Jó começa a sentir que estava perdendo materialmente. Ou seja, a prova não era só aquela. O que você tem vivido? Jó estava no processo de perda. Talvez o teu processo esteja esse. Este seja o processo que você está vivendo. Perdendo e perdendo e perdendo. Jó fica doente. Mais perdas. Mais uma coisa para acontecer de ruim. Ou seja, ele já estava se habituando com a notícia ruim. Qual a notícia que tem chego para você? Qual é o mal que sobreveio sobre a tua vida? Qual o mal que sobreveio sobre o teu ministério? Mas não parou por aí. Chega a esposa, aquela que está próximo, aquele que está próximo a você e diz: ei, Deus não é mais contigo. Abandona esse Deus e morre. Ou seja, te conforma com essa derrota. Mas Jó disse uma palavra que nós temos que repetir continuamente. Nu eu saí do ventre da minha mãe, ou seja, eu não tinha nada antes. Se Deus achou por bem tirar, amém, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E esta foi uma palavra profética, que no momento mais difícil da vida de um homem e de uma mulher, ele estava dizendo: ainda há uma esperança. Eu ainda tenho força em mim para dizer que eu sei que o meu Redentor vive. E ali fechou a boca de Satanás. Porque o nome disso é fidelidade. Que por mais terrível que seja o mal, você confia que o Deus que está contigo é maior do que a prova. E ele não blasfemou contra Deus. Aí vieram os seus amigos dizer para ele: ei, mas o que está acontecendo na tua vida? Você não é mais igual antes.
Você já não é mais aquele ricaço, aquele que tinha tanto para dar, para oferecer. Eu acho que há um pecado aí na tua vida. Você talvez tenha pecado contra Deus e esse mal veio sobre você. Aí veio os acusadores, aqueles que procuram achar em você algo errado para dizer, é por esta razão, os juízes chegam. E o mais interessante é que os juízes não eram inimigos, eles eram amigos, eles estavam julgando Jó, eles estavam tentando descobrir o que poderia ter acontecido, porque a lepra que estava sobre ele era pecado naquela época. E Jó, mais humilhado, mais cabisbaixo, não podia estar. Que diferença faria agora alguém achar pecado em mim? Não faz diferença, não ia mudar a história de Jó. As críticas não iam mudar a história de Jó. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei como está a tua vida. Mas aí chegamos a Jó 42, versículo 10 e 11, que diz que Jó começa a receber o que perdeu. E chegou o tempo de você começar a receber o que perdeu. E Jó começa a entender o projeto. Jó começa a entender o processo. Jó começa a entender o porquê daquilo tudo. Os amigos de Jó estavam no meio disso. Porque Deus não se agradou daquele julgamento. Deus não se agradou daquela conversa. Deus não se agradou de achar algo no servo e na serva de Deus. Deus não gostou disso. E aí Jó tem que orar por eles. E aí você vai ter que orar por eles. E começa a chegar o processo da mudança. Mas Jó já estava arrebentado. Não fazia tanta diferença assim. Como, Senhor, que eu vou ter meus 10 filhos de volta? E a minha saúde? E ao meu dinheiro que eu perdi? Jó, começa a receber, Jó. Começa a receber a restituição de Deus. Toma posse da vitória em nome de Jesus. Jó estava lá tentando se reerguer. Começa a chegar os irmãos, as irmãs. Começa a chegar aquele povo que viu você na desgraça, que viu você derrubado, que viu você sem nada, que viu você se coçando, que viu você pensando como eu vou restituir aquilo que Satanás tirou de mim. Deus chama eles, porque a Bíblia diz no Salmo 23, prepara uma mesa perante os teus inimigos e unge com óleo e o cálice transborda. Eu tenho para te dizer, pastor Vilmar, que vai transbordar. Eu tenho para te dizer, Sabrina, que vai transbordar. Eu tenho para te dizer que vai transbordar a vitória, Rabassui. E lá estava Jó. Talvez Jó não quisesse se sentar na mesa com eles. Talvez para Jó seriam as últimas pessoas que ele quisesse ver. Mas a mesa foi preparada assim. Você tem que entender o projeto de Deus. Não é apenas para honrar você, mas para honrar você na presença daqueles que acharam que Deus não era contigo. Porque tem que ter testemunha, tem que ver o que Deus vai fazer. Talvez Jó já estivesse conformado apenas em receber aquele pouquinho e dizer, Deus, já me dá, já basta. Eu tô tão massacrado, eu tô tão humilhado que para mim não faz diferença se os meus amigos ou meus inimigos vão ver.
Eu apenas quero ser abençoada. Eu apenas quero sair da prova. Eu apenas quero restituição do que eu perdi. Mas Deus disse não. É na presença deles. Ai, xerebaçui. É na presença daqueles que acharam que Deus não era contigo. E eu queria ver a cara deles, irmãos. Eu vou ler aqui novamente. Arai, querebaçuirecai. Eu sinto a presença de Deus. Dá um glória, arabaçuirecai. E aí ele disse: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas, somando 10. Quanto foi que ele perdeu? 10, deu 10, e não havia naquele lugar jovens mais bonitos do que o filho de Jó. So Jó foi abençoado nos detalhes. E você hoje não entrou aqui por entrar, porque você está sendo abençoado nos detalhes. Deus está restituindo tudo aquilo que você perdeu. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigada por ter participado aí conosco. Esse vídeo vai para muitos lugares e que Deus abençoe a tua vida. Vou orar com você agora e toma posse da vitória em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, sobre a tua palavra, em Jó 42, versículo 10 e 11, eu determino a vitória sobre a vida daqueles que estão participando desse culto, em nome de Jesus. Recebe a tua vitória, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe neste dia, abençoe a tua família, deixa o teu pedido de oração, coloca teu nome aí, em nome de Jesus, amém?